A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, com que prazer eu saúdo os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Este é um programa evangélico e cristão. E nós vamos hoje conversar com você sobre cura e milagres de Deus. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui com a minha amada esposa, Bispa Roxana, e juntos somos um casal, instrumento de Deus para abençoar vidas. Bem-vinda, minha amada, obrigada, esposa querida, sempre linda. Obrigada. Mas muito mais lindo e perfeita é a obra que Deus fez na sua vida. É verdade. Bem-vinda. Obrigada, querida. Esta obra que é interior. Eu conversava antes de começarmos a gravação com um grupo de pastores e bispos e falávamos sobre isso, sobre o que você vê. Em geral, as pessoas julgam pelo que veem, né? Nós vemos a pessoa, às vezes temos um julgamento equivocado de uma pessoa, nós olhamos o exterior e falávamos sobre isso, que em geral o ser humano costuma julgar o outro por aquilo que ele é. Né? Você costuma falar ou achar que o outro é aquilo que você é na realidade. E nós aprendemos à luz da Bíblia que nós não devemos ser assim, porque a Bíblia nos assegura que Deus não vê como o homem. O homem vê o exterior, Deus, portanto, vê o coração. Então é este Deus que vê o seu coração, que conhece o seu coração, esse Deus que te ama com amor eterno, e o amor de Deus é incondicional. O que significa isso? Não há nenhuma condição nessa terra que possa mudar este amor de Deus. Verdade. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Não é que está em qualquer lugar, em qualquer ídolo, em qualquer santinho, em qualquer mesinha, em qualquer aliança que você tenha feito. Não, que está em Cristo Jesus. Bem, foi tão sábio você começar por mostrar essa grandeza, esse aspecto virtuoso do nosso Pai, porque há muitas pessoas hoje tão doentes, tão adoecidas, não só doenças físicas, mas doenças emocionais que mais tarde ou mais cedo se manifestarão como doenças físicas e algumas muito agressivas, porque não encontram nesta vida a razão de viver. E cada adversidade que chega vai pontuando naquela noite escura da vida algo negativo. Então as pessoas vão somatizando os dramas da vida e acabam por adoecer. Quando você pensa na questão política, isso é uma doença hoje no Brasil. A questão do desemprego, outro mal. E as pessoas vão somatizando os dramas e adoecem fisicamente. E muitas vezes, doentes emocionais e doentes físicos, as pessoas estão totalmente incapacitadas para poder pensar no amanhã. É verdade, marido. E esse é o tema do próximo livro meu, próximo livro que agora em abril ou início de maio estará sendo lançado. Estas questões da alma. A alma, o que é a alma? A alma é o centro das emoções. Nós somos corpo, alma e espírito. E se a sua alma, penso, logo existo, não é isso que diz o filósofo? A Bíblia diz, aquilo que eu imagino na minha alma, isso eu sou. É assim, alma, centro das emoções. E, lamentavelmente, esse centro emocional tem destruído centenas de milhares de pessoas. Porque esse psicossomático, eu penso, logo existo, o soma, o corpo. Eu penso, logo não estou feliz, logo estou me sentindo com menos valia, minha autoestima não existe, fui trocado por alguém, fui trocada por alguém, fui subestimado na minha inteligência, na minha capacidade laborativa. E a alma se encontra abatida.
a alma se encontra sem vigor, desvalida. Isso traz... Adoece o corpo. Adoece o corpo, isso paralisa, isso tira a vontade de viver. Mas você sabe que essa é uma arma do Satanás, do nosso adversário, porque a Bíblia diz que ele não pode nos tocar. Mas ele anda sempre lançando dardos, setas, ele manda pessoas, manda situações para desestruturar a vida daqueles que têm a Deus. Porque nós ainda somos humanos. Logo, né, como diz o nosso jornalista, né, ainda sou humano, por isso que espirro ao vivo, né? O fato que aconteceu aqui, que foi tão comentado em São Paulo. Enfim, por sermos humanos, temos um centro de emoções que têm que ser trabalhados diariamente. Porque o passado, ele tende a voltar como se fosse presente. Muitas pessoas, marido, que tiveram mais experiências no passado, elas trazem até os dias de hoje e elas revivem novamente essas emoções. É como se uma ferida tivesse sido sarada, virou cicatriz e ela fosse trazida como se fosse novamente uma ferida. Eu me recordo, num dos programas que fiz, um programa de sexta-feira, que eu dizia que cicatriz não dói, ou pelo menos não deverá doer. Mas cicatriz, um ferimento bem cicatrizado, não pode doer, né? Mesmo que seja um queloide, mesmo que haja uma hipertrofia aí nessa cicatrização, não deverá doer. Mas existem pessoas que olham para as cicatrizes e sentem dor. Vivenciam novamente aquelas situações. É um processo de cura pessoal que Jesus Cristo pode fazer. Só Ele pode fazer. Bem, é interessante que muita gente que hoje está nos ouvindo e vendo e que possivelmente possam estar doentes, tanto nas suas emoções quanto fisicamente, já tem diagnósticos médicos sombrios. A maioria das pessoas, pelo menos que eu como pastor visitei, por exemplo, num CTI, num hospital, a maioria das pessoas me diz: pastor, quando eu sair daqui, eu vou viver. Eu vou estar mais com a minha família. Eu vou realizar um sonho. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou perdoar alguém que ficou lá atrás, uma questão não resolvida. Enfim, algumas dessas pessoas não tiveram tempo nem oportunidade de sair do hospital e descansaram e partiram. Então, é preciso você saber que às vezes, no meio de uma situação difícil física, uma doença, Deus fala. A Bíblia relata isto, por exemplo, com um rei. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então nós estamos aqui diante de um fato. Uma doença mortal é um milagre de Deus. Mas há um fato curioso, é que o profeta disse ao rei Ezequias: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Bem, muita gente adoece porque não tem a casa em ordem, não tem as emoções em ordem, os sentimentos em ordem. Ela se deixa levar pelas vicissitudes, pelas adversidades, pelas situações, às vezes guarda um rancor, uma ira, um ódio. É preciso pôr a casa em ordem, senão não há cura. Hoje é exatamente isso, meu Deus. Eu ouvi esta semana o governador do Rio de Janeiro dizendo o seguinte: é muito difícil eu ter tempo para parar. Todos sabem que ele está
com um tratamento quimioterápico, que está com câncer, e ele dizia, para mim, que não conseguia arranjar uma semana para minha família, ter que ficar 19 dias internado para dar início ao tratamento, foi muito difícil. Mas eu descobri o valor da vida. A mim me causou assim uma certa estranheza ouvir um homem público dizer que uma semana para a família ele não conseguia encontrar, mas ele precisou perder a saúde para poder valorizar a vida. Quantas pessoas, e algumas dessas doenças, não sei, não estamos aqui julgando a origem da doença do governador, eu estou dando um exemplo de quantidade e qualidade de vida. Por que esperar a doença chegar para valorizar a vida? Por que viver de uma forma frenética, deixando passar? Às vezes os filhos crescem, os filhos vão embora de casa, às vezes a pessoa vive anos a fio e nem sequer percebe que a vida passa. Por quê? Sem falar que quando esta vida vai passando, vai havendo um acúmulo emocional muito grande. Esse acúmulo emocional, às vezes, tira, sim, a energia das pessoas, porque nós somos humanos. A humanidade, ela tem que viver fundida, digamos assim, com a espiritualidade. É a luta da carne com o espírito. Você sabe que tem que perdoar, mas você, vez por outra, vem aquele, como acabei de dizer, vem aquela ferida que já foi cicatrizada. É uma constante, sim. Isso deixa a casa em desordem. Isso faz com que haja uma bagunça emocional, uma bagunça física. E às vezes o trabalho não vai adiante, os projetos não vão adiante, os relacionamentos não vão adiante. Por quê? Porque a casa fica sem ordem. Como o rei resolveu esta questão? Como Ezequias resolveu essa questão? Diz a Bíblia que ele virou para a parede e o que ele fez? Pensou em suicídio, pensou em desistir, achou que o problema era dele, achou que não era para perdoar nada, achou que... Não. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Então, você quer dizer o que com isso, Bispa Rosana? Eu quero dizer que há momentos na nossa vida que nós temos apenas que orar ao Senhor. Porque cada um de nós tem um grau de resistência para as coisas. Às vezes, marido, é uma coisa que nós que trabalhamos com almas sabemos disso. Aquilo que para algumas pessoas é muito fácil, é como dizem, né, aqui no Rio de Janeiro, se tira de letra. Para outras pessoas é muito difícil, é um exercício dificílimo. Amar, perdoar, esquecer, seja o que for. Só que o Senhor Jesus, Deus, e quando o rei conversava com Deus, o rei disse, olha, eu tenho sido justo, eu tenho sido uma pessoa boa, eu tenho feito a minha parte. Não é justo que eu morra agora, eu ainda quero viver. Aqui nós temos um leque imenso de coisas para abranger, né, para falar sobre. Mas uma delas ele desejava viver. E quando a casa está bagunçada, e quando as emoções estão bagunçadas, algumas pessoas que estão nos ouvindo agora pensam e desejam morrer. Morrer? Morrer. Morrem de tristeza. E mata, a tristeza mata. A tristeza adoece, sim. A tristeza gera cânceres, sim. Mas nós temos um Deus que pode reverter. Como reverteu a vida do rei, acrescentando-lhe mais 15 anos. Deus quer que você arrume as suas emoções, arrume a sua casa física, o seu casamento, o seu emprego, as suas aspirações profissionais. Deus quer que você arrume, que você tenha métricas. Quantas vezes nós vemos pessoas querendo fazer tantas coisas, mas não sabem, não tem fundamentação, as coisas não dão em nada. Como nós conversávamos essa semana, as pessoas se dispersam todas. Por que isso? Porque emocionalmente estão lábeis. Há uma labilidade emocional muito grande. Só que nós temos um Deus que nos fez como somos, que conhece essas áreas, esse meandro, que só Ele pode entrar e dizer, olha, é aqui que você está sofrendo, é aqui que a sua alma está ferida, então é aqui que eu vou lançar o meu bálsamo e vou lhe curar. É assim que Deus faz. Bem, é tão profundo este momento entre um profeta e um rei condenado à morte, né? Estavam chegando os últimos dias. Quando o profeta diz, olha só, põe a tua casa em ordem.
Você não vai viver, você vai morrer. Você imagina o choque que este homem recebeu. Tanto que depois ele orou chorando e clamou a Deus. Ele não foi na beira de uma praia lançar umas flores para uma deusa, ele não correu para um cemitério dando uma oferenda, ele não foi buscar um óleo e uma água cheia de fluidos. Ele disse, se eu estou doente, eu tenho um médico. Se a doença tomou conta da minha vida, eu tenho que buscar na fonte da saúde e da bênção a solução. E ele recorreu, ele disse, Senhor, olha lá, eu tenho sido fiel, eu tenho feito a minha parte, tenho legitimamente o direito de ver um milagre na minha vida. E Deus acrescentou-lhe 15 anos. Então, a palavra que me inspira hoje é quando o profeta disse, ponha a sua casa em ordem. Conforme o bem acabou de dizer, a maioria das pessoas tem a vida desordenada e em função disso, elas adoecem. Agora, como ter a casa em ordem? Leia-se a vida em ordem. Sozinho, em sua casa, sem a participação da obra de Deus, sem a igreja de Jesus, sem os ensinamentos bíblicos, sem o comprometimento com aquele que põe a casa em ordem e traz a cura e faz o milagre acontecer. Como é possível isso? Então, quando o ser humano não tem Deus no coração, ele é um escravo do pecado, ele é um escravo de Satanás, ele é um doente da alma e o seu espírito está morto em pecados e delitos. O ser humano por si só não tem a capacidade de reorganizar a vida ou de organizar a casa ou as suas próprias emoções, vis-à-vis o fato, tanta gente anda atrás dos calmantes, dos ansiolíticos, exatamente para tentar colocar a casa em ordem. Deus faz isto. O Senhor Jesus Cristo põe a casa em ordem. O Senhor põe as emoções no devido lugar, os sentimentos organizados. Acaba aquela noite escura, daquela interrogação do que será o meu amanhã, o medo do futuro. Tudo isso é a desorganização da casa. Você precisa de Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor, rasgar o seu coração, ter uma honesta, sincera e profunda entrega a Deus. Olha, você pode ter muito dinheiro, como o rei tinha certamente, mas quando chegou a notícia da morte, ele se apavorou, porque as pessoas vivem como se nunca fossem morrer, e muita gente morre sem nunca ter vivido. Como você está vivendo? Você tem a vida, a casa, as emoções desorganizadas? Porque viver e morrer é um fato para todos nós. Mas morrer porque tem a casa desorganizada, as emoções desorganizadas, e prematuramente chegar ao desenlace, é preciso uma intervenção de Deus. Só Deus tem a capacidade, em Jesus Cristo, de pegar uma mente, um coração, uma alma esfrangalhada, reorganizá-la e pô-la sobre uma rocha. É verdade, marido. É interessante dizer também que o rei foi avisado pelo profeta. Né? Deus disse, olha, vai e avisa o rei. E é assim que Deus faz até os dias de hoje. Através da pregação, através da leitura da palavra, Deus sempre nos avisa. Deus sempre nos avisa que há coisas que precisam ser colocadas em ordem, que há coisas que precisam ser organizadas. Algumas pessoas têm o hábito de fugir das resoluções. Resolva suas questões. Porque algumas coisas levam à morte porque não são resolvidas, porque continuam bagunçadas. As pessoas têm medo de arrumar, e se eu arrumar vai ficar evidente que eu não sou tão forte. Se eu arrumar vai ficar evidente que eu não tive a intenção, mas agi equivocadamente. Se eu não arrumar, só que é necessário arrumar a casa, arrumar as emoções, arrumar a vida, arrumar tudo. A vida é um todo. Seja você com o outro, com quem você se relaciona. Com a família, com os amigos, enfim, com os colegas de trabalho, com você mesmo. Quantas pessoas têm lutas existenciais com elas mesmas, não estão satisfeitas com elas e projetam isso sobre outras.
Tantas pessoas que não conseguem olhar e vislumbrar a beleza do trabalho do outro, a beleza do outro. Por quê? Porque elas só estão preocupadas com os seus eus. Eu sou, eu só. Que quando Deus diz, quando Deus manda um profeta dizer a um rei, que era um rei bom, era um rei justo, tanto que ele teve mais 15 dias acrescentado à sua vida, olha, vai arrumar a tua casa, vai arrumar a tua vida. E hoje Jesus está dizendo para muitas pessoas, arruma a bagunça que você fez. Porque tem pessoas que bagunçam tudo. Bagunçaram a vida. Sabe, marido? Tem pessoas que bagunçam, optam por situações equivocadas, agem erroneamente. Mas a Bíblia tem um mistério que Salomão deixou escrito lá no livro de Provérbios 28:13, que diz assim: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Chega uma hora que você tem que confessar e deixar. Para que quê? Para que o que aconteça? Para que sejam acrescentados 15 anos na sua vida, 30 anos, 100 anos, 50 anos, não importa. Mas para que seja colocada em ordem a sua vida. Amém. Para que as coisas possam acontecer. Acontecer de forma certa. Porque não adianta fingir que é feliz. Não adianta sorrir apenas para o selfie. Não adianta fazer biquinho, boca de sorriso e o coração está vivendo a amargura de uma pessoa que apenas representa aquilo que não é. Jesus não quer que nós vivamos com uma persona, com uma máscara. Não. O Senhor quer que nós sejamos aquilo que somos e que temos, que dependamos dEle, porque nós sabemos que tudo que somos e que temos, somos pela graça de Deus. Amém. Vivemos por Ele e Amém. para Ele. Então, bem, vamos fazer uma oração. Amém. Porque a doença era mortal e Deus a curou. Senhor Jesus, nesta hora, nós profetizamos um milagre de Amém, cura Senhor. para Amém, a Tua Jesus. glória, Senhor. Amém, Que Senhor. neste momento haja uma visitação Amém, nesse Jesus. hospital, nesse CTI, Amém, Senhor. nesse lar, Amém, e que Jesus. casas hoje se reorganizem, Em nome vidas de Jesus, se ponham Pai. em ordem Amém, Senhor. para viver a plenitude de Deus. Amém, Pai. Senhor, porque nós cremos num Deus que pode transformar a noite em dia. É verdade, Que Pai. pode fazer com que a tempestade, Senhor, vire bonança. Oh, Tu podes. Então, que hajas agora no coração daqueles necessitados Aleluia, Deus. paz. Que haja agora, Senhor, uma visitação sobrenatural do Teu Espírito, Pai. Aleluia, Deus. Trazendo a esperança, Senhor. Há um caminho novo, há uma vereda de paz Sim, Deus. que já está vindo à luz. Nós entregamos essas famílias, essas pessoas que estão nos ouvindo, essas pessoas que estão dilaceradas nas suas emoções, Oh, Pai. Jesus, faz o milagre, Que haja Pai. cura agora. Que hajam novos caminhos. Que Tu possas botar, Senhor, açudes no deserto, Senhor. Caminhos, Senhor. Caminhos, Pai. Para que as pessoas que estão nos ouvindo, tão sedentas, tão necessitadas, Pai, da direção, cheguem até Amém, Senhor. ao único caminho, Amém. que é Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Estás curado Em para a nome de glória do Jesus. Senhor. Amém. Muito bem. Cremos que as tuas vidas, as tuas emoções começam agora absolutamente novas e saudáveis. Amém. Hoje é domingo, teremos 2 grandes encontros aqui na Cristo Vive. A Cristo Vive é uma cidade-refúgio. A Cristo Vive é uma ilha de segurança no meio deste caos da nossa sociedade. 9 da manhã, 6 da tarde, o apóstolo vai continuar ministrando as teses da reforma protestante. Estamos falando sobre a falsidade do livre-arbítrio, a soberania de Deus, e vai ser muito importante você ter uma vida espiritual sólida, baseada naquilo que é a mensagem do Evangelho da incircuncisão revelado a Paulo. Vai ser bom, vai ser saudável, vai ser seguro. Nosso telefone é 30 17 90 90. Nosso endereço é Rua Maricá 320. Nós estamos mostrando a nossa catedral, desde os parques de estacionamento, toda uma ambiência saudável para que você venha com sua família. Se você me telefonar, nós vamos lhe oferecer o meu livro. Você é um dos nossos, um presente nosso para que a sua vida espiritual cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Amém. Nossa gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive, sempre expressamos este sentimento público.
que com os seus dízimos e ofertas permitem que a igreja cumpra a grande comissão. Muito obrigado a você que também vai investir a sua vida na programação do Evangelho e na divulgação do Evangelho. Nossa gratidão diária à família Ambrósio, do empresário, jovem empresário audacioso, ousado, cheio de fé, Rodrigo Ambrósio, do Turbo Mil, em Vila Emil Mesquita. Nós encorajamos as pessoas a fazerem suas compras, aonde Deus tem uma bênção para todos. Amém. E uma bênção para o ministério. Rodrigo, nosso abraço, nosso carinho para você, nosso amor a você que ama este apostolado e segue Amém. Esta orientação profética. Amém. Nós voltamos amanhã aqui na Bandeirantes às 7 horas da manhã. Nossa gratidão por todos que nos honraram. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Nós dizemos graça e paz em nome de Jesus. Muitos anos de vida. Amém. Muitos para você. Amém. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.